Olá, meus queridos alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé. Estamos de volta para mais uma videoaula, onde iremos fazer a segunda parte da correção do nosso simulado de Brasil Colônia. A partir daqui, estaremos entrando no Brasil Império na nossa próxima aula. Então, sejam todos bem-vindos e tenhamos uma ótima aula. Nós havíamos corrigido esse simulado até a questão de número 6, estamos retomando agora na questão de número 7. A questão de número 7, que é uma questão que foi aplicada no Enem em 2009, apresenta para a gente esse mapa, ainda do Brasil Colônia, ainda com a presença da linha do Tratado de Tordesilhas, mas nós vamos ver na legenda que o estabelecimento da fronteira do Tratado de Tordesilhas, vemos mais claro do lado direito, né, o território conforme o Tratado de Tordesilhas que pertence a Portugal, do lado esquerdo mais escuro o território português com base no Tratado de Madrid e a área pontilhada que nós vemos a fronteira de San Ildefonso. Nós vemos aqui claramente que esse mapa trata sobre o tratado, ele visualiza para nós o Tratado de Madrid. Então, a questão vai rolar em torno desse tratado, é o momento em que as fronteiras estão sendo redefinidas na América do Sul, nessa disputa territorial entre Portugal e Espanha. Após a chamada restauração do trono português em 1640, de 1580 até 1640, nós vimos que a União Ibérica vai juntar as duas coroas da Península Ibérica. Então, temos agora em 1640 a retomada do trono português por uma dinastia portuguesa. Então surgiram conflitos entre Portugal e Espanha quanto à definição de seus domínios na América do Sul, sobretudo a região platina, bem lá ao sul, a chamada região do Rio da Prata, uma região rica em metais preciosos que muito chamava a atenção, tanto de Portugal como Espanha. Pois durante a vigência da União das Coroas Ibéricas, colonos portugueses instalaram além da linha de Tordesilhas, é claro, de forma legal, porque como tudo pertencia à Espanha, então não há um limite mais a ser estabelecido pela linha de Tratado de Tordesilhas que dividia as terras entre Portugal e Espanha, e agora é tudo da Espanha. Uma vez que se evidenciou a nulidade desse tratado de 1494. O Tratado de Madrid de 1750 anulava esse Tratado de Tordesilhas e estabelecia fronteiras posteriormente contestados em outros tratados, como El Pardo, Santo Ildefonso, e depois confirmado no Tratado de Badajoz de 1801, definindo assim os domínios portugueses além da linha de Tratado de Tordesilhas. Então, essa questão trata dos tratados de limite, né, dos domínios português e espanhol. Dessa forma, a resposta correta é a letra C. O Tratado de Madrid reconheceu a Espanha portuguesa, além da linha do Tratado de Tordesilhas. O Brasil vai ganhar os seus contornos mais parecidos com os de hoje. Avança no sentido oeste da América do Sul. A resposta correta, então, é a letra C. Já a questão de número 8, ela inclusive sai um pouquinho do contexto do Brasil Colônia e estende o conhecimento até o Brasil República, porque ela vai falar, vai retratar o crescimento de São Paulo durante os séculos, desde o período colonial até a República. São Paulo vai ser uma capitania que vai crescendo muito, que se desenvolve muito. E o destaque aí nesse crescimento é atividades econômicas diferentes, desde a mineração na região vizinha, passando pelo café e depois pela industrialização. Então, diante disso, nós podemos afirmar que a resposta correta é a letra D. Desenvolvimento sucessivo da economia mineradora, cafeicultora, industrial no Sudeste, nessa região onde São Paulo predomina, onde ele está meio que assim, em fronteira com essas regiões produtoras. Então, a resposta correta é a letra D de dado.
Na questão de número 9, nós voltamos a ver um mapa que vai dar um mapa referente à geopolítica do período colonial, logo nos seus momentos iniciais, e que ainda temos a presença da linha do Tratado de Tordesilhas. É interessante chamar a atenção que, além da linha do Tratado de Tordesilhas, nós vamos ver aí nesse mapa a bacia do rio Amazonas, né, os seus afluentes que vão avançar pela mata adentro, e alguns pontos, alguns quadrados marcados que nos chamam a atenção. Toda vez que a gente faz a leitura de um mapa, a gente tem que prestar atenção nesses fatos, essas marcações que nos chamam a atenção. Então, a região amazônica, que foi pouco explorada durante o período colonial, e a atividade econômica predominante foi o extratismo nessa região. A maior preocupação portuguesa na época da construção das unidades militares, que são esses quadradinhos que estão marcados aí, que mostram para a gente que houve um avanço além da linha do Tratado de Tordesilhas, momento anterior à União Ibérica, né? Então já havia intenção de Portugal avançar nessa área, garantir a posse da terra, para garantir a posse da terra em região que pertenceu teoricamente aos espanhóis até 1750. Mas nunca foi efetivamente dominada, porque os espanhóis tinham outros interesses. Eles estavam preocupados com a prospecção de metais preciosos na parte mais oeste, né, da América do Sul. Apesar da presença de grandes rios, a pesca nunca foi uma atividade econômica desenvolvida nessa região. Interessante a gente prestar atenção nisso, porque Portugal, um país com uma tradição pesqueira, mesmo assim não se aproveitou do grande potencial pesqueiro que essa região oferecia. Assim como não havia entre os povos indígenas a ideia de fronteira. Ok? Dessa forma, a resposta da questão do número 9 é a letra A. Né? Porque ele pergunta: pode-se afirmar que a construção dos fortes pelos portugueses visava principalmente dominar militarmente a bacia hidrográfica do rio Amazonas. Já a questão de número 10, aplicada no Enem de 2010, apresenta um texto considerável, um texto sobre tropeiros, um texto que tem como referência os séculos 17 e 18. Então aquele exercício de leitura que se faz sempre nas provas do Enem. É interpretação de texto. Nos séculos 17 e 18, os tropeiros eram partes da vida da zona rural e cidades pequenas dentro do sul do Brasil, que eram no período colonial, nesse período que se refere, eram pouquíssimas cidades. As cidades não tinham nem eram referenciais, nem eram pontos de evolução, de vida social, né? Eram apenas pontos de encontro, pontos de passagem. Vestidos como gaúchos, com chapéus ponchos e botas, os tropeiros dirigiram rebanhos de gados e levaram bens por toda essa região para São Paulo. Então, esse comércio interno que começa já a surgir aí nesse século XVII e século XVIII, ele direciona o envio de mercadorias para São Paulo, que vai redistribuir para as áreas mineradoras e futuramente para as áreas cafeeiras, né? Comercializados na feira de Sorocaba. De São Paulo, os animais e mercadorias foram para os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, que são as áreas de prospecção. Dessa forma, a resposta correta, a opção correta a ser marcada na questão 10 é a letra C. Porque a pergunta é: a criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está relacionada à atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e mercadoria. Ok, nós terminamos por aqui e agora vamos começar a falar do Brasil Império nas nossas próximas videoaulas.